Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. João 12, versículo 35. O homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro. Ver-se-á colocado entre duas eternidades, a dos dias que se foram e que lhe acenam no futuro. Examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades preciosas. Antevê a bendita luz da imortalidade, enquanto no passado se localizam as trevas da ignorância, dos erros praticados, das experiências mal vividas. Esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra passagem com respeito ao passado próximo ou remoto, senão essa, constituída de ruína e desencanto, compelindo-as a valorizar os recursos em mão. A vida humana, pois-se apesar de transitória, é a chama que nos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. Nesse abençoado ensejo é que é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. Aproveitai a dádiva do tempo recebido, sempre no trabalho edificante. Afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. Sem os característicos de melhoria e aprimoramento no ato da marcha, sereis dominados pelas trevas, isto é, anulareis vossa oportunidade santa, tornando aos impulsos menos dignos e regressando, em seguida à morte do corpo, ao mesmo sítio de sombras de onde emergistes para vencer novos degraus na sublime montanha. Essa é mais uma página psicografada por Francisco Cândido Xavier, pela psicografia de Espírito Emmanuel. Esse texto, meus amigos, nos leva a refletir sobre a nossa realidade. Nós, ainda aqui na carne, talvez com um pouco de esquecimento, devemos fazer uma rememoração interna, observando os nossos erros do passado e agora, com o conhecimento, fazendo força para que a gente possa colocar em melhor uso a oportunidade que nos foi concedida. Meus amigos e meus irmãos, é com grande alegria que mais uma vez pedimos a devida permissão para entrar no lar, no trabalho e no convívio social daqueles que no momento nos prestigiam e nos dão essa grande oportunidade de trabalho. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao programa Na Terceira Revelação. Meus amigos, a Livraria Oswaldo Cruz tem nos premiado sempre aos nossos programas com uma leitura da doutrina espírita. E isto pode ser, de fato, para ser sorteado no final do nosso programa, feito pelo telefone 2235-4733. Vamos repetir um pouco mais pausadamente. 2235-4733. Basta ligar, deixar o seu nome, o seu telefone, e ao final, então, do nosso programa, no terceiro e último bloco, faremos o sorteio desse exemplar. O nosso programa, meus irmãos, que vai ao ar todas as terças-feiras, tem por finalidade prioritária divulgar a doutrina cristã, mais especificamente a doutrina espírita. Ela é baseada, a doutrina espírita, em três aspectos que nós sempre fazemos questão de relembrar. O aspecto científico, filosófico, religioso. Esses três aspectos guiam todos os ensinamentos e exemplos que nos foram deixados pelo Cristo, codificados em 1857, a partir dessa data, pela publicação de O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, que recebendo todos aqueles compêndios que ele reuniu através das suas viagens incansáveis pela Europa, codificando então os ensinamentos soprados, entre aspas, pelos espíritos superiores, com a firme intenção de nos deixar conduta, caminhos, exemplos, enfim, tudo que nos facilitasse para que nós aproveitássemos melhor, sempre que assim fosse possível, as nossas reencarnações. Também tem um propósito de desmistificar alguns conceitos que erroneamente, e nós sempre repetimos isso, porque não é uma regra geral, por conceitos de pessoas que, através da ignorância, ou seja, da falta de saber, tem na doutrina espírita um conceito completamente equivocado. Como já perceberam alguns, nós falamos em Cristo e vamos continuar falando da doutrina cristã do início até o fim, porque a doutrina espírita, na realidade, ela é baseada nos conceitos, ensinamentos e exemplos do nosso Mestre Jesus. E, finalmente, ela tem um compromisso, esse programa,
de divulgar a verdade do Espírito, a verdade eterna. Em resumo, somos apenas vivendo nesse instante da nossa evolução um momento da nossa progresso, da nossa evolução. Portanto, esse momento, de certa forma, apesar de agregado ao nosso patrimônio, ainda é um pouco leve, suave em relação à grande responsabilidade que nos envolve. É papel da doutrina espírita, então, dizer que a carne é só um momento na evolução do nosso espírito e que esse fulgor eterno que existe dentro de nós vai ainda prosseguir por algum tempo, até que nós consigamos, pelo menos, como Kardec sugere na frase que foi ditada pelos espíritos, lutar pela nossa moral de acordo com os nossos esforços e também empregá-los na direção de manter sob controle todas as nossas imperfeições mais. Essa, meus irmãos, é a verdade eterna, é a verdade do Espírito que outros mensageiros a divulgaram, em especial o nosso querido irmão Paulo de Tarso, né, que disse que a gente precisava atentar também para esse lado. Bem, meus irmãos, hoje nós estamos mais uma vez muito contentes e alegres porque nós estamos recebendo a visita no nosso programa, algo que nos deixa muito satisfeito por ver que está caminhando na boa direção já há algum tempo, felizmente. Estamos nos referindo especificamente aos núcleos espíritas, em especial hoje, aqueles que já estão em funcionamento há algum tempo. E para que a gente não fique tão curioso e eu fique mais contente ainda, vou apresentar dois dos seus representantes. Como vieram dois representantes da posse, nós vamos ter que revezar. A partir do segundo bloco, nós vamos trazer um outro representante da posse que também está conosco no banco de reserva, esperando a hora de entrar. Assim que nós pudermos, nós vamos trazer. Então, eu queria apresentar a vocês, irmãos, a Leila Rinaldi. A Leila é proprietária da residência lá na posse, que nós vamos falar daqui a pouquinho, já estamos há algum tempo instalados, que abriu as suas portas da sua casa para que todas as quintas-feiras, nós também vamos falar sobre isso, se instalasse lá um núcleo espírita. Então, já de pronto, quero fazer a Leila os nossos agradecimentos, agora em público, por essa boa vontade, por esse carinho, por esse respeito que tem por momentos que nós estamos vivendo. Aqueles que vão até lá, sejam expositores, que visitam, não cansam de dizer da psicosfera que envolve aquele ambiente. Isso nos estimula e dá muito mais prazer. Portanto, Leila, nosso agradecimento, feliz com a sua presença. Por favor, apesar da sua timidez declarada anteriormente, nos diga algumas palavras pelo seu carinho que tem com todos nós. Eu acho, Antônio, a vocês todos, não posso me dirigir só a você, o Antônio Carlos Alcindo e outras pessoas que têm ido falar conosco lá na posse, são pessoas importantíssimas para nós, porque estão nos dando assim, uma visão completamente diferente da vida após a morte. E a gente fica numa satisfação incrível, porque quem é que não tem medo de morrer? Eu tenho. Todo mundo, logo, né? Então vocês vão passar para a gente assim, uma esperança de que existe muito mais depois disso. E aí é que nos deixa muito felizes. Aliás, a gente tem que agradecer muito, porque a posse é bem distante, e vocês fazem um sacrifício muito grande para ir lá fazer, vamos dizer, passar essas coisas de Jesus. Olha, de minha parte, eu agradeço imensamente, porque eu estou aprendendo muita coisa com vocês. Bom, Leila, a gente fica feliz e satisfeito, porque esse é o papel que nos cabe desempenhar. A gente sabe que toda subida requer algum esforço, né? Por isso a gente não considera sacrifício, talvez um pouco de renúncia, para não ser hipócrita, né? A gente tem que renunciar a algum momento do nosso tempo, mas a gente vai lembrar de outros que passaram sem comparação nenhuma, que também fizeram muito esforço, muito exercício e vão continuar fazendo. Temos aqui também, meus amigos e meus irmãos, para nossa enorme alegria, o Luiz Vanderlei do Alto. Luiz Vanderlei também cede o seu espaço domiciliar lá no Retiro, e já estamos lá há 1 ano estabelecido. O Vanderlei também é uma pessoa que também tem preocupações com a vida material, mas para ele tornou-se, nós percebemos isso, espaço sagrado nas terças-feiras, para que nós pudéssemos lá fazer o Evangelho no lar. Vanderlei, também nós estamos felizes e agradecidos agora pelo público presente, que nos ouve e que nos vê, para que você possa, por favor,
dizer da nossa alegria em estar com você lá. É uma satisfação muito grande, né, de abrir as portas da minha casa para servir esse trabalho espírita, né, que eu conheço já há muito tempo, algum tempo atrás, né, na UMEP, que fui pela primeira vez, e quando veio esse convite para os núcleos espíritas, eu pensei, por que não ceder a minha casa, já que é no retiro, né, e foi uma satisfação muito grande poder receber não só vocês, né, espíritos encarnados, como os desencarnados, que vão todas as terças-feiras, lá na nossa casa, né, que é aberta para todos. E é com muito prazer mesmo, de coração, ter essa doutrina na nossa vida. Não só para mim, que muda a vida de qualquer um, sobre essa responsabilidade de passar para os outros, né, esse ensinamento de Jesus é muito importante para todos nós. A gente vê que a gente está num ambiente de alegria, de satisfação, onde a reciprocidade ela existe de fato. Meu amigo Alcindo Campos Teixeira, que também está conosco e que sempre às terças-feiras nos auxilia. O seu boa tarde e, por favor, vai direto ao anúncio das nossas IEAs, quando você der o seu boa tarde. Boa tarde, queridos telespectadores. Mais uma vez aqui estamos. E eu gostaria, se o Antônio me permitir, de aduzir a essa colocação dos núcleos uma coisa muito interessante. Nós temos uma receptividade, tanto na posse quanto no retiro, muito acentuada. É uma ambiência fantástica e nos deixa verdadeiramente felizes de participar disso. Verdadeiramente, nós somos recebidos de uma maneira especial, de uma maneira muito fraterna, e que nós temos que entender que a receptividade é a nossa doutrina, é o nosso evangelho, é tudo aquilo que nós buscamos levar para que melhore a vida de todos, como a nossa foi melhorada. Eu não poderia deixar de maneira nenhuma de citar uma pessoa incrível que nós temos na posse, que tanto nos recebe bem. É aquele cachorro maravilhoso que nos trata com um amor impressionante. Olha, desde que você entra até que você vai embora, verdadeiramente é um amigo que todos nós fizemos ali. E também não podemos esquecer no retiro a família presente no retiro do Vanderlei é importantíssima para que todos nós tenhamos essa necessária evolução e o necessário conhecimento. Portanto, eu particularmente tenho que dizer a vocês obrigado. Muito obrigado pela maneira como vocês nos recebem. E seguindo o pedido do nosso Antônio Carlos, a programação das IES na semana, nós temos no Núcleo Espírita da Posse, lá na União Indústria 33473, na Posse, reunião pública quinta-feira, às 20 horas, com o estudo do Livro dos Espíritos, orientado por Paulo Roberto Rocha. E no Núcleo Espírita do Retiro, na Ransbisten 235, na Comunidade do Alemão, reunião pública terça-feira, às 20 horas. Palestra de Paulo César da Silva, tema, capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, meus irmãos, feitas as apresentações iniciais, temos feito corriqueiramente nos nossos programas, até para embasar o conhecimento de alguns irmãos que desconhecem a doutrina, ou como nós dissemos lá no início, fazem conceitos equivocados, talvez mal comparando. Perdão, é muito bom que a gente saiba que a doutrina espírita nasceu na Europa e que ela veio codificada a partir de 1857 por Allan Kardec. Alguns até equivocadamente, aproveito para esclarecer, dizem da doutrina espírita que é a doutrina kardecista. Kardec faz questão de dizer que não é isso, que a doutrina espírita foi trazida por uma pleiade de espíritos. Colocá-la como doutrina kardecista seria personificá-la, ou seja, atribuir a uma somente uma questão codificada, e não é assim. E ele mesmo faz questão disso. Portanto, doutrina kardecista não existe. Existe o espiritismo, existe a doutrina espírita. E essa doutrina foi codificada, como dissemos, na Europa. Kardec saiu por toda a Europa, depois que se prontificou a fazer o trabalho sugestionado pela espiritualidade superior, buscando vários relatos através de psicografias. E muitos parceiros ainda na Europa, onde foi o nascedor e o berço da doutrina,
colaboraram com Kardec, auxiliando-o na sua divulgação. Citamos já alguns em programas anteriores. Citamos, por exemplo, Leon Denis, na França, Camille Flammarion, também na França, Gabriel Delany, na França, William Crookes, na Inglaterra, Arthur Conan Doyle, na Escócia, Ernesto Bozano, na Itália, Alexandre Kassakov, na Rússia, Charles Robert Richow, na França, e Amália Domingos Soler, na Espanha. E hoje vamos trazer mais uma personalidade que ajudou Kardec e a espiritualidade amiga a divulgar a doutrina espírita. Vamos falar especificamente de Ângelo Agarró. Esse foi nascido em 1860, na cidade de Eibar, na Espanha. Agarró veio à terra, à vida terrena, em um humilde lar católico. Sua primeira educação, naturalmente, foi católica. Seus primeiros passos na vida material foi no meio operário. Como operário, filiou-se à entidade de sua classe e, aos 17 anos, já ocupava o cargo de secretário-geral e delegado da mesma perante o Centro Federativo de Sociedades Obreiras. Por essa época, 1877, iniciou-se na capital da Catalunha, Barcelona, por Dom Antônio do Lili de Pons, um movimento em favor do ensino leigo, ao qual aderiu com todo entusiasmo, fundando ele mesmo um colégio que dirigiu e sustentou até o ano de 1905. Para atender e dirigir esse colégio, que recebeu o nome de Sócrates, fez o curso da Escola Normal de Barcelona, frequentando aulas noturnas, posto que, durante o dia, precisava ganhar seu sustento e de sua família. Foi em 1880 que seu espírito inquieto se interessou pela doutrina espírita, dedicando-se então plenamente a seu estudo. Seus primeiros passos no terreno do espiritismo foram dados em La Cosmopolita, que era uma sociedade formada por elementos genuinamente racionalistas e de tendências liberais e universalistas. Passou logo para o Centro Barcelona de Estudos Psicológicos, do qual foi um dos seus fundadores, assim como foi também fundador da União Espiritista Kardeciana e dos centros Sócrates, Amor e Ciência, dos quais ocupou a presidência em vários períodos, tendo atuação destacada. Pode-se afirmar que até 1905, época em que se mudou para a Argentina, não houve ato jubiloso de propaganda da doutrina espírita na Espanha, no qual não tomasse parte. E em muitos deles, juntamente com Amália Domingos Soler, que falamos na semana passada, Belém Sergava de Ferreiro também, Visconde Antônio de Torres Salanô, Dr. Manuel Sambedito, Miguel Vives, Quintim Lopes Gomes, Fabián Palazzi e muitos outros pioneiros do movimento espírita espanhol. Já em 1905, passou a residir na Argentina. Pouco tempo fundou o centro na Argentina Amor e Ciência e a Liga Espírita Kardeciana de Propaganda. Instituições, então, que presidiu também, como dirigiu a escola dominical, que funcionava no Centro Amor e Ciência. Ainda dirigiu a primitiva revista É o Espiritismo, que fundou como órgão oficial da Liga. Percorreu várias vezes o interior da Argentina, fazendo conferências e auxiliando a fundação de centros e entidades espíritas. Voltou à Espanha. Pouco tempo depois, rumou para o Uruguai, onde permaneceu alguns meses, para em seguida residir no Paraguai, país no qual se entregou a um trabalho ativo de propaganda. Em 1915, resolveu residir no Brasil, mais exatamente em Porto Alegre. E chegado ali, incorporou-se imediatamente à vida ativa espírita brasileira, atuando em várias sociedades e entrando a colaborar na revista Eternidade, que era um órgão das sociedades Dias da Cruz e Allan Kardec, revista que ele, mais tarde, passou a dirigir até a sua última publicação. Em fevereiro de 1921, ajudou a fundar a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, cujos destinos presidiu até 1927, realizando, durante a presidência e depois desta, numerosas excursões de propaganda, que deram como resultado a fundação de novas sociedades
e centros de estudos pelo interior do Estado. Entre algumas obras literárias que Agarró nos deixou, Grandes e Pequenos Problemas, A Nova Revelação, Confidências Espirituais, O Sermão da Montanha, Vozes do Além-Túmulo. Agarró desencarnou em 13 de novembro de 1932, em Porto Alegre, aos 72 anos. Essa vontade de trazer a biografia de Agarró, ela justifica-se pelo relato que fizemos, pelo que nós lemos há pouco. A preocupação da doutrina espírita em disseminar-se. Quando lia, me vinha à cabeça exatamente um trabalho, claro, em menor proporção, que Petrópolis está tentando fazer com a implantação dos núcleos, que é distribuir a doutrina por locais onde tornem-se mais fáceis os ensinamentos. Bem, meus irmãos, essa é mais uma razão pela qual a gente faz questão de deixar o berço da doutrina espírita, que foi na Europa. E como nós percebemos, esses trabalhadores fiéis que sucederam a Kardec, e muitos outros serão sucedidos também, faz questão de divulgar e disseminar os ensinamentos da doutrina, por quer aonde possam. São espíritos escolhidos a dedo, com capacidade de fazer o trabalho de divulgação e ampliação dos ensinos eternos. Alcindo, nós temos que fazer um intervalo, mas eu te peço, por favor, pause e pequena consideração sobre essa necessidade da divulgação da doutrina, como temos sido feitos. Antônio, verdadeiramente, nós observamos que o crescimento da doutrina espírita dá-se principalmente por sua divulgação. E a divulgação trazida por aqueles espíritos que estiveram preparados, que trouxeram, que receberam todos esses ensinamentos. Se nós observarmos, Agarró foi um dos grandes divulgadores, mas nós vamos seguindo toda essa pleiade de espíritos maravilhosos que nos trouxeram obras incríveis, como as obras, por exemplo, de Leon Denis, que nos trazem uma história de vida praticamente que serve para todos nós. Dificilmente na obra de Leon Denis você não vai se enquadrar em nenhuma delas. Todas elas te mostram aquilo que você tanto necessita de conhecer. E, acima de tudo, em momento nenhum a doutrina busca dizer a você faça, dizer a você porque não. Ela mostra você e você interpreta. Você chega à conclusão e você, por você mesmo, traz a sua evolução. É uma evolução absolutamente clara e fácil, porquanto nós abrimos o espírito aos espíritos tudo aquilo que necessário se faz. As doutrinações, as explicações, as explanações, elas são muito claras. E isso é muito importante, que nós ganhemos o espaço necessário pela razão, pela verdade. Isso são os fatos que precisam ser mostrados no dia a dia. E por aí nós vamos vendo quantos maravilhosos passaram por essa doutrina e estão passando e com certeza continuarão eternamente nessa sequência. Essa é uma obra eterna, portanto, ela não pode parar. Com Muitos, certeza. nós não somos eternos em corpo físico, um dia nós vamos passar. E virão alguns sucessores. Meus amigos, como é de praxe, nós temos que dar oportunidade aos nossos queridos apoiadores que nos auxiliam nesse trabalho. Peço aos amigos que, por favor, se assim o entenderem, aguardem-nos um pouquinho, nós vamos tomar um líquido precioso para poder manter a voz ativa. Peço aos irmãos também que se beneficiem desse momento especial. E daqui a pouquinho estaremos de volta, então, com o segundo bloco do programa, na terceira revelação. Até já, amigos.
Aqui tem material de construção, elétrica, hidráulica, esgoto, ferramentas, iluminação, pintura, tintas e solventes, argamassa, rejuntes, artigos para piscina, artigos de papelaria, artigos de informática, utilidades em geral, automotivo, utensílios para churrasco, pilhas, baterias e limpeza. Parcelamos suas compras em até 3 vezes nos cartões sem juros. Horários de funcionamento de segunda a sábado, de 8 às 18 horas. Domingos e feriados, de 8 ao meio-dia. Rua Bernardo de Vasconcelos, número 347, Cascatinha. Telefone 2235-2370. Aqui tem material de construção. Cristal Turismo realiza serviços de aluguel de transporte. Nossa frota é composta por vans de 15 lugares, micro-ônibus e ônibus de 46 lugares, com total conforto, carinho e segurança. Telefone 2247-7779. WhatsApp 98805-7254. Cristal Turismo, sempre levando você pelos melhores caminhos. Pedir permissão a continuar com os nossos amigos e irmãos que nesse momento nos prestigiam, que nos ouvem, que nos veem e quem nós convidamos a, de fato, raciocinar em termos de tudo aquilo que aqui é dito. Como disse o Alcindo anteriormente no primeiro bloco, a doutrina espírita é um convite a pensar, o que nos faz lembrar até da nossa última terça-feira, quando falamos bastante do pensar. Lembrando aos amigos que, ao final do nosso programa, por gentileza da Livraria Oswaldo Cruz, nós temos um livro da codificação espírita, que pode ser, para ser concorrido, através do telefone 2235-4733, 2235-4733, deixando o nome e o telefone. Ao finalzinho do nosso terceiro bloco, faremos o sorteio. Alcindo, mais notícias das nossas IEAs com as suas programações, por favor. Grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, lá na Marciano de Magalhães 339, no Morém. Nós teremos dia 24, quinta-feira, às 20 horas, reunião pública com Inês Galucci falando sobre coragem. Dia 27, domingo, 10 horas, reunião pública com Enir Sattler, falando sobre o mancebo rico. Dia 28, segunda-feira, reunião pública com Luiz Fernando Martins, A Tua Fé Te Salvou. E na terça-feira, 15 horas, reunião pública com Rizelma Lopes, Causa das Aflições. Grupo Espírita Bezerra de Menezes, lá na União Indústria 13291A, em Itaipava, sexta-feira, 20 horas, reunião pública com Marília Sampaio, falando sobre a parábola dos talentos. Na terça-feira, dia 29, 15 horas, reunião pública com Rosane Martinho, tema escala espiritual. Os núcleos espíritas, Paulo de Tarso em defesa e na propagação do Evangelho de Jesus, fundou em sua peregrinação algumas igrejas, núcleos, pontos de pregação. Roma, Corinto, Éfeso, Colossos, Tessalônica, Galáxia, Antíquia, Filipos, Bereia, Atenas. Aproximadamente há 2 anos, esta ideia de se propagar a doutrina espírita foi levada ao terceiro seu, Conselho Estadual Espírita, e com a aprovação deste órgão regulador do movimento espírita de Petrópolis e São José do Rio Preto, estamos trazendo esses núcleos espíritas que vêm mostrando e trazendo a cada local pontos de luz e de entendimento. Bem,
como o Alcindo já adiantou. A proposta dos núcleos, e a gente vai lembrar da nossa mensagem anterior a respeito de Ângelo Agarro, também tinha, de certa forma, a responsabilidade de divulgar e disseminar os ensinamentos da doutrina espírita. Portanto, os núcleos espíritas que nós, da comissão, estamos tentando implantar com a devida orientação do terceiro Conselho Espírita de Unificação, nada mais é de algo que no passado já vinha sendo feito numa outra esfera, num outro tempo. O objetivo é facilitar, por conta da distância que separa uma instituição espírita da outra, o acesso, então, aos ensinamentos que a doutrina espírita nos faculta. Para isso, fez-se um estudo logístico da área que cabe ao terceiro Conselho Espírita administrar. Foi feito um estudo em Petrópolis, da distância entre uma casa espírita e outra, e aí, então, situamos algumas regiões que, na nossa ótica, estão propensas a receber, se existirem interessados, os núcleos espíritas. Algumas regiões foram, depois de estudo detalhado, eleitas como necessitadas de receberem os núcleos espíritas. Entre elas, o Meio da Serra, o Rio Bonito, que é entre a Posse e São José do Vale do Rio Preto, o Vale das Videiras, o Caxambu, Carangola, Nogueira, a Posse, que já está instalada, o Retiro, que também já está instalada, Pedro do Rio e Vale do Cuiabá. Foi feita, e tem sido com constância, e ainda é feita a divulgação. O primeiro núcleo, e agora nós vamos falar mais especificamente a respeito deles, até para explorar a vinda dos nossos irmãos que representam os grupos que já estão se instalados. Primeiro foi o Núcleo Espírita da Posse, que iniciou suas atividades em novembro de 2016. A União Indústria 33473, com reuniões públicas sempre às quintas-feiras, às 20 horas. Em princípio, as palestras são com o Evangelho segundo o Espiritismo, que hoje, de acordo com o desenvolvimento e a vontade dos frequentadores do Núcleo da Posse, também já se estuda intercaladamente o Livro dos Espíritos. Cabe esclarecer, meus amigos e meus irmãos, que as reuniões públicas são realizadas em ambiente particular, cedido pelo proprietário ou pela proprietária, do local onde se reúne semanalmente. A exposição é sempre feita por expositores do movimento espírita. Após a reunião, é feita a aplicação de passe magnético, também conduzida pelo movimento espírita, e feita a distribuição de água fluidificada. O segundo núcleo a se instalar foi o Núcleo Espírita do Retiro, que iniciou suas atividades em agosto de 2017. Portanto, já temos um pouco mais de um ano. A rua Hans Britschen, 235, na comunidade do Alemão. As reuniões públicas neste núcleo são feitas às terças-feiras, às 20 horas, onde está sendo feito semanalmente o Evangelho segundo o Espiritismo. É como se fosse um evangelho no lar, viu, irmão? É uma cópia parecida com essa situação. O terceiro seu, então, através da Comissão de Implantação de Núcleos Espíritas, continua na expectativa de instalar novos núcleos para implantar Jesus no lar, que é a visita semanal aos lares daqueles que se interessam e podem abrigar essa iniciativa. Os interessados podem entrar em contato com os integrantes da comissão, solicitando maiores esclarecimentos. Vou deixar aqui alguns telefones, sei que talvez seja complicado anotar com rapidez aqueles que estão interessados, mas essas informações também podem ser obtidas nas casas espíritas. Podemos falar com o Alcindo Teixeira, que nos auxilia no programa de hoje, pelo telefone 988023519, o Antônio Carlos, que é o amigo que nesse momento agradece pela audiência, 2235-2370, 2237-3194 e 99275-1641. Também como coordenador, o nosso irmão Munir Gebrail, 99263-9054, a Patrícia Pissurno, 98819-5525, e também pelo coordenador Paulo Roberto Rocha, 99903-5550. Como disse a vocês, essas informações também podem ser obtidas pelas casas espíritas, que certamente vão direcionar. Perdão. Bem, meus irmãos, o tempo passa muito rápido e nós não podemos perder a oportunidade de sabatinar, não, mas de ver como é que os nossos irmãos da Posse do Retiro estão recebendo essa visita semanal de Jesus no seu lar, porque não deixa de ser isso, através dos seus enviados,
espíritos encarnados e desencarnados que lá comparecem, enfim. Então eu vou fazer uma perguntinha para a nossa irmã Leila, que me ladeia, e também para o Vanderlei. E assim a gente vai fazendo uma interação. Pena é que o nosso tempo é pouco, como vocês já perceberam, passa num instantinho. Como é que vocês estão se sentindo, Leila, como parte do projeto Implantação de Núcleos Espíritas? Muito satisfeitos, inclusive, porque a verdade é que a gente está sempre com aquele medo da vida. E, no entanto, o núcleo espírita, as coisas que são passadas, dão assim uma esperança muito grande às pessoas. Nós estamos satisfeitos lá porque parece que o ar melhora. A psicosfera. Você está convivendo com isso agora. Nós ficamos numa satisfação tão grande que existe até um certo bate-papo depois disso, de todo mundo muito satisfeito. Eu acho que é muito bom o que vocês estão fazendo. Graças a Deus, porque essa parte espiritual é uma coisa muito complicada para qualquer pessoa. E quando a gente consegue alguém que fale alguma coisa que te dê assim, uma esperança, uma satisfação, a coisa fica muito boa, todo mundo gosta. Dorme até bem, né? Graças a Deus. Muito bem. Não, imaginando que aquilo tem realmente aqueles espíritos, aquelas pessoas que estão querendo o bem da gente e sabe, só coisas boas passando para a gente. Há uma repercussão positiva. Muito positiva. Lá no nosso núcleo do Retiro também, que é um ambiente extremamente agradável, como é que você vê também essa parte de estar se sentindo em relação ao projeto de implantação do núcleo espírita, especificamente no seu lar? Pelo que eu percebo, depois da implantação depois da implantação do núcleo lá do Retiro, que muda completamente o ambiente, não só da casa, como também do bairro. Você vê, a comunidade ficou melhor, né? Parece que o trabalho se expande ao redor da comunidade, onde habita aquela luz nas terças-feiras. E acredito que eles devem ficar na terça, na quarta, e vão trabalhando todos os dias, aquelas famílias. E as igrejas evangélicas protestantes também dá a impressão que são recebidas por esses espíritos de luz que vêm trazer essa paz interior que a gente precisa tanto, né? Essa segurança, a paz que a gente tanto precisa para viver no nosso dia a dia. O aspecto, a gente, pelo menos, temos notícia do plano espiritual, é sempre positivo. Há um número muito grande de espíritos desencarnados que são, independentemente de raça, credo, religião e time de futebol, são, sinceramente, todos eles são atendidos. É o entendimento, Antônio Carlos, que se faz presente nessas regiões. Nós observamos que os locais em que nós temos os núcleos, eles têm uma transformação e uma evolução muito favorável. Ali há um entendimento. E isso é extremamente importante nos dias de hoje. Nós entendermos o nosso problema e o problema do nosso irmão. Porque nós não podemos vivenciar apenas o nosso lado, e sim o lado geral, que vai abranger a todos, né? Vai trazer o conhecimento e a melhora na casa de todos nós. É realmente uma forma muito importante para que nós consigamos melhorar a cada dia a nossa vida, inclusive e especialmente a nossa vida familiar. Pelos entendimentos e pelo que nós estamos percebendo, e a gente tinha certeza que era assim, mas a realidade, Leila e Vanderlei, é para a gente passar para os nossos telespectadores como é que vocês estão vendo, se isso está trazendo algum atropelo, inconvenientes, se há alguma coisa que de fato não está sendo conforme a expectativa que vocês criaram. Portanto, há algum arrependimento em terem tomado a iniciativa de estabelecer estudo dos ensinamentos de Jesus em seus domicílios? Para quem é cristão, eu acho que qualquer palavra, né, que venha trazer as coisas de Jesus, de Deus, não pode ter arrependimento, né? Não deve, né? Não deve nem pode. Eu acho que não cabe, sabe? Porque as pessoas precisam escutar as coisas de Jesus. Precisam.
É uma necessidade que vai transformar a sua vida. Agora, tem tanta gente que não consegue escutar, né? Então, esses lugares que vocês estão criando, isso é uma coisa muito fabulosa, porque é ali que você vai escutar realmente aquilo que você já ouviu falar, mas você não conhece. Entendeu? Então, para nós, eu acho que não existe arrependimento de ninguém ali dentro. Pode haver, vamos dizer assim, uma pessoa que saia, que não está mais lá não se afinou, vivendo, né? Mas eu acho que arrependimento de jeito nenhum. Vanderlei, é a mesma coisa? Talvez, ô Antônio Carlos, o arrependimento que exista seja não ter feito antes. Talvez. O núcleo surgiu depois, né? Vanderlei, que olha só, já falou isso, Vanderlei? É exatamente o que eu ia falar. Vocês estão trabalhando em sintonia, não ter feito antes, né? Porque eu frequentava o núcleo espírita, como você falou, eu moro no Retiro, então eu frequentava o MEP. Então a dificuldade que eu tinha, quando terminava o meu trabalho escolar, até chegar no MEP, não dava tempo. Eu chegava meia hora atrasado, então tinha essa dificuldade. Então, você vê, essa chance que me deram para ter o núcleo espírita no Retiro, eu não precisar nem fazer essa viagem mais até ao MEP, facilitou a minha vida. E como isso facilita a vida de várias pessoas que moram ao redor, Quarteirão Brasileiro, né, Carangola, Cascatinha, Vale dos Esquiros ali, né, aquela comunidade toda do Retiro. Então tem o trânsito, né, é o tempo que sai do trabalho. Então facilita a vida da gente. O plano espiritual nos informa a respeito disso. Há uma cúpula, tá? Quando a gente fala em cúpula, a gente imagina num bonezinho, né? Ou uma nave espacial, para ficar mais moderno aos tempos de hoje. E essa cúpula se instala naquele momento ali. E ela não escolhe. Todos aqueles que forem necessários ser atendidos, obviamente que entra a questão do merecimento e da necessidade, essa cúpula abrange, independentemente de quem quer que seja. Portanto, você é muito feliz quando você fala, e vocês falam, que toda aquela região é abarcada pelos benefícios. Imagina, Jesus vai escolher a quem ajudar, amigo? Não vai fazer isso. Meus amigos, o tempo está se escoando, nós vamos precisar fazer mais um intervalo, e a partir desse intervalo vamos para o nosso terceiro e último bloco, pedindo aos amigos, então, que conheçam mais um pouquinho, com a presença dos nossos representantes dos núcleos, do trabalho que está sendo feito, em especial, na posse e no retiro. No terceiro bloco, então, voltamos a conversar novamente com os nossos representantes do Núcleos Espíritas. Mais um pouquinho e já estaremos de volta. Até daqui a pouco, meus amigos.
Aqui tem material de construção, elétrica, hidráulica, esgoto, ferramentas, iluminação, pintura, tintas e solventes, argamassa, rejuntes, artigos para piscina, artigos de papelaria, artigos de informática, utilidades em geral, automotivo, utensílios para churrasco, pilhas, baterias e limpeza. Parcelamos suas compras em até 3 vezes nos cartões sem juros. Horários de funcionamento de segunda a sábado, de 8 às 18 horas. Domingos e feriados, de 8 ao meio-dia. Rua Bernardo de Vasconcelos, número 347, Cascatinha. Telefone 2235-2370. Aqui tem material de construção. Cristal Turismo realiza serviços de aluguel de transporte. Nossa frota é composta por vans de 15 lugares, micro-ônibus e ônibus de 46 lugares, com total conforto, carinho e segurança. Telefone 2247-7779. WhatsApp 98805-7254. Cristal Turismo, sempre levando você pelos melhores caminhos. Agradecendo antecipadamente pela audiência, pelo carinho, pelo respeito e pela oportunidade de trabalho. Estamos no terceiro e último bloco do programa Na Terceira Revelação. Lembrando aos amigos que ao final do nosso terceiro e último bloco, consequentemente do nosso programa, temos o sorteio de um livro, por gentileza, da Livraria Oswaldo Cruz, que pode ser feito pelo telefone 2235-4733. 2235-4733. Basta deixar o seu nome e o seu telefone e já estaremos sorteando mais uma edição de um livro doado pela livraria. Alcindo, as nossas últimas UIAs da tarde de hoje. Nós temos no Grupo Espírita União, Compreensão e Caridade, da Manuel Pimentel 120, no Quissamã, terça-feira, 22 horas, terça-feira, dia 22, às 19h50, reunião pública com Diogo Fernandes Eckhart, tema, capítulo 14 do Evangelho, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Dia 24, quinta-feira, 15h30, reunião pública com Diogo Fernandes Eckhart, novamente. Tema, capítulo 8º, capítulo 7º do Evangelho, bem-aventurados os pobres de espírito. E dia 27, domingo, 18h50, reunião pública novamente com Diogo Fernandes Eckhart. Tema, capítulo 3º do Evangelho, há muitas moradas na casa de meu pai. Como vocês podem reparar, dizem que filho de peixe, peixinho tem que trabalhar. Por isso o senhor Diogo vai trabalhar a semana inteira fazendo palestra. Até aprender como a gente tem feito, né, Alcindo? Com certeza. Sempre tentando aprender. Meus irmãos, agora nós temos aqui mais uma representante do Núcleo da Posse, a nossa querida irmã Emi Rabelo, que juntamente com a Jerusa, que deve estar nos assistindo nesse momento, a gente manda um caloroso abraço para o pessoal da Posse, agradecendo pela receptividade feita pelo Alcindo, com muita alegria, o carinho que tem por nós, como nos recebem, como nos tratam. A Emi também é uma batalhadora, é uma das fundadoras do Núcleo da Posse, e a gente vai trazê-la agora para o papo do qual nós estamos fazendo. Emi, os ensinamentos recebidos estão sendo de bom entendimento? Quer dizer, tem facilidade de entender o que está sendo distribuído? Sem dúvida nenhuma. Tem facilitado bastante. Inclusive, nós temos observado companheiras nossas com modificações, grandes modificações.
esse núcleo, quando foi criado para nós lá, foi uma coisa maravilhosa. Queira que todos possam ter um espaçozinho para criar um ponto de luz. Porque o que nós temos aprendido, o que existe entre nós lá, é uma mudança radical. De procedimento, de sabedoria, de aceitação, de entendimento da doutrina. Pois é, Vanderlei, a gente espera que esse mesmo raciocínio, pelo menos a gente está tentando, seja um fato lá no retiro, tenha melhorado, principalmente a sua família, que faz parte constante, para você também. O papel da doutrina, para não me alongar muito, é de remover as cataratas, de facilitar o entendimento, de distribuir, para que todos possam entender. É isso que tem acontecido, Vanderlei? O que eu sinto é que quando você tem poucas pessoas reunidas, você tem uma facilidade de trocar informações. Interagir. Quando você vai a um centro espírita grande, com 100, 200 pessoas, você não consegue interagir. Então ali eu sinto que as pessoas tiram dúvidas, né? Fazem perguntas, são respondidas, tiram essas dúvidas. E isso facilita o entendimento da doutrina espírita. E você, entendendo isso, você passa a modificar a sua vida. Né? Nada mais do que ter o entendimento de uma coisa, um aprendizado e entender aquilo que é passado. Então isso é muito importante nesses núcleos que recebem poucas pessoas. Né? A interação é muito maior entre quem está passando a informação e quem está recebendo. Algumas curiosidades, inclusive, são saciadas, né? E com isso as pessoas vão se incentivando a buscar, a tirar as dúvidas interiores. A participar. Participar. Essa é a parte importante. Senão fica um monólogo, né? E a ideia não é monologar. A ideia é fazer uma interatividade para que todos possam conversar. Obviamente, tem que se manter dentro do tema. Eu até ia fazer uma pergunta, mas praticamente vocês já responderam, né? Eu acho que eu vou chover no molhado, graças a Deus. Se não for, pode dizer também, tá? Vocês recomendam a instalação de núcleos espíritas em locais outros? Com certeza. Que pensam direitinho para poder diminuir o espaço entre uma casa espírita e outra, que nós possamos formar sempre esses núcleos, para que os próprios núcleos se unem, para poder trocar informações, para poder ter mais pessoas a frequentar, porque nosso núcleo é pequeno, tem poucas pessoas, mas nós não precisamos de quantidade, nós temos qualidade. Isso que é o importante dentro do nosso núcleo. Porque nós temos um bom grupo, um consenso, todo mundo interessado. Quem puder ceder o espaço, como a Leila cedeu da casa dela, ceda o espaço para receber a palavra de Jesus. Nossa, a gente fica satisfeito com isso, né? Eni, uma coisa interessante. Ali você observa que nós vamos agregando as pessoas que vão se juntando com um efeito muito interessante. É agregador mesmo. Isso. Porque a conversa vai passando, vai evoluindo e vai se mostrando especial. E vai se unindo também. Exato, as verdades. É verdade, é isso aí. É a mesma opinião, Vanderlei? Você recomendaria? Sim, desde já eu já faço um convite a quem quiser participar, né, montar esse núcleo espírita em casa, que alguém que já tem até o entendimento de uma passagem para alguma casa espírita, que faça, que está se criando ali um ponto de luz, né, que possa trazer até para a sua família, né, essa facilidade de você não precisar sair de casa para ir ao centro espírita, facilita a sua vida. E nisso você está ajudando a vizinhança, ajudando as pessoas que estão próximas, né, ao seu bairro ali. Então, desde já, fica o convite aqui, para quem quiser participar dessa família espírita, que venha com o maior prazer. É um trabalho cristão sem alarde, né? Sem espalhafatoso, nem nada. As pessoas às vezes recebem os benefícios e nem sabem que estão recebendo, não é isso? Com certeza. Muito bem. Bom, estamos quase no final do nosso programa, mas não posso permitir que antes lhes façam essa pergunta.
que a gente pensa a respeito dos núcleos? Qual é o que vocês estão pensando no futuro a respeito dos núcleos, que ora são só núcleos, ou já existe uma expectativa, já passa pela cabecinha de vocês que compõem o núcleo, que no futuro tome uma outra conotação? O que vocês pensam, Emi? Olha, Antônio Carlos, infelizmente, nós estamos pensando no sentido que é a curto prazo, porque nós temos muito que aprender. Eu, por exemplo, gostaria de me dedicar muito mais ao núcleo, mas, infelizmente, eu tenho só 7 anos da doutrina, frequento lá no GBEM, em Itaipava, então nós precisávamos de um pouco de tempo, um curto prazo, para poder nos formar, fazer um grupo mais conciso. Vamos amadurecendo. Vamos amadurecendo. Isso. O tempo não é necessário que se corra. Exatamente. Não é preciso que se estabeleça com convicção do que está se fazendo. E aproveitando, eu convido a todos que estão ouvindo para comparecer lá na Estrada União Indústria, 33.473, às quintas-feiras, às 20 horas, para assistir a palestra ou o estudo, que as portas estão sempre abertas para qualquer um. Sejam bem-vindos. Vanderlei. Olha, eu acredito que eu já vi a imagem que eu tenho até de fazer uma obra para crescer essa casa e virar, no futuro, um centro espírita, para abranger mais pessoas, né? Então, eu tenho um espaço bom para isso. Acredito que em breve faremos obra para aumentar aquilo lá. Com certeza se tornará uma casa espírita do Retiro. Como a gente percebe, meus irmãos, Jesus nasceu na manjedoura e a obra dele é enorme, não é? Então, tudo a seu tempo. Esperamos quase 33 anos para que a verdade absoluta se estabelecesse. Portanto, gente, o importante é a gente ter desejo incessante do bem. Meus irmãos, infelizmente, eu digo com pesar, o nosso tempo se passou, mas a gente está muito contente, agradecido pela presença de vocês. A gente torce muito e tudo faremos conjuntamente, para que os núcleos cada vez mais se fortaleçam e continuem nessa trajetória de levar o bem a quem os frequenta, a espiritualidade que encaminha os irmãos, as comunidades que vivem em retorno. Emi, as suas despedidas, por favor. Eu agradeço a oportunidade e aguardamos pessoas que estão nos ouvindo, que compareçam para poder conhecer um pouco da nossa doutrina. É a Estrada União Indústria, 33.473, quinta-feira, às 20 horas. Aguardamos de braços abertos e serão sempre bem-vindos. E tem um lanchinho depois, viu, e tem outro detalhe. É um centro de mesa, no final, temos um centro de mesa e um bate-papozinho agradabilíssimo. Compareça. Afinal de contas, a gente é espírito, mas também é de carne. Também come. Não é? Vanderlei, as suas despedidas e os nossos agradecimentos. Eu que agradeço pelo presente de receber esse centro espírita na minha casa, né? Receber esse presente. Para mim foi um presente, né, de Deus ter esse centro espírita na minha casa e poder também convidar a todos. A terça-feira, hoje nós temos reunião, 20 horas às 21 horas, né? E depois um cafezinho, um lanchinho, que é de praxe todas as terça-feiras. Né? E fico muito feliz que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Muito bem. Alcindo, as suas despedidas. Queridos, por hora. É sempre uma grande satisfação aqui estar falando de um tema tão importante quanto a doutrina espírita. E eu diria a vocês, encerrando, verifiquem, vão até um dos núcleos, e vocês sairão de lá com certeza com uma impressão maravilhosa da ambiência existente. Ali vocês veem verdadeiramente aquele amor que o Cristo pregou entre todos nós. Ali todos nós estamos buscando crescimento, desenvolvimento, conhecimento acima de tudo. E o conhecimento, aquilo que foi tão pregado por Kardec, é tão importante para que nós possamos evoluir. O que nós estamos buscando nessa vida, senão a evolução? Queridos, muito obrigado. Até a semana que vem e que Deus continue conosco. Bem, meus amigos, vamos proceder então ao sorteio do nosso livro.
Vou pedir a Emi que puxe aqui um papelzinho qualquer que achar que precisa puxar. Muito bem. Nós temos hoje a alegria de destinar essa obra espírita para a nossa irmã Raquel Vieira, lá do bairro Roseral. Raquel, esse livro vai estar à sua disposição a partir de quinta-feira na Livraria Oswaldo Cruz, ali na Alencar Lima, no edifício Esperanto. Viu, meus irmãos? Bem, meus amigos, dizer da nossa alegria seria chover no molhado. Então, nós estamos muito felizes e agradecidos pela audiência, pelo carinho, pelo respeito, esperando sinceramente ter correspondido à expectativa, esperando sinceramente que possamos merecer outras oportunidades de nós interagirmos através da telinha. Lembrando aos amigos que esse programa vai sempre ao ar, às terças-feiras, às 4 da tarde. Pode ser visto também pelo Facebook, digitando TVI 19. Não também pelo ao vivo, mas pode ficar armazenado e vê-lo depois. Nós temos uma reprise às sextas-feiras, às 5 da tarde. E algumas edições que a empresa nos disponibiliza em horários alternativos. A mim, como responsável menor desse programa, só me resta agradecer, transmitir essa alegria, essa satisfação. Desejando aos nossos amigos uma ótima semana, pedindo a Jesus e aos bons amigos espirituais que sempre estejam conosco, nos lembrando das responsabilidades que trazemos como espíritos em evolução. Uma ótima semana, meus amigos, e muito obrigado pelo carinho que tem nos concedido. Muita paz a todos, meus amigos. Gente...